Poliana Miranda é a convidada do Opinião Regional de hoje. Ela é nutricionista e vamos falar um pouco sobre isso que é de extrema importância, a alimentação, a nossa nutrição, nosso organismo. Olá, Poliana. Olá. Muito grato que você veio. Que bom, prazer estar aqui também. Gratidão por aceitar o convite da gente. Vim aqui ensinar um pouco pra gente a respeito de alimentação, né? O brasileiro alimenta mal? Bom, é bem complexa a pergunta, porque nós temos hábitos saudáveis no Brasil, né? Se a gente for comparar com os hábitos americanos, eles têm um consumo de ultraprocessados muito maior que nós. Mas, ultimamente, com correria, com o tal da praticidade, com a falta de tempo, infelizmente, boa parte da população tem optado por alimentos que sejam mais práticos, que sejam mais rápidos e que, infelizmente, esses alimentos são ultraprocessados, né? São aqueles que passam por processo de industrialização para refinar, para colocar mais sabor, para colocar mais aditivos para durar mais tempo, e aí acaba que, sim, uma parte considerável da população cria alguns hábitos que a gente não considera saudável na rotina, né? Comer uma coisa ou outra diferente, que não seja tão saudável, de vez em quando, é normal, é natural do ser humano. A gente só precisa ter uma noção do quanto nós estamos fazendo isso, para a gente saber se está exagerando ou não, né? E aí a gente tem essa noção de estou comendo maior parte do tempo saudável ou não. Parece que os antigos comiam melhor do que a juventude hoje, ou do que a juventude no meu tempo. Quando eu falo os antigos, eu não estou falando de mim, que já estou bem antiguinho, não. Estou falando dos meus avós, que eu via comendo, a minha mãe. Eu via minha mãe comendo, assim, meus avós a vida inteira, pouquinho. Mas o feijão, o arroz, verdura, o legume, né? Uma porção de carne menor, não era aquela farturada de carne mesmo, porque não tinha uma condição financeira para comprar tanta carne. Uhum. E a gente observa hoje que já tem um certo conselho a respeito do abuso da carne, né? Sim, tudo que você falou aí faz muito sentido. A questão, até relacionando com a primeira pergunta também, né, se nós comemos mal, é porque antes era uma alimentação mais simples, mais básica, mais tranquila, que era do plantio do quintal, né, que era o que eu tinha disponível ali próximo, e acabava que, por mais que essa alimentação fosse simples, era mais nutritiva, né? Hoje nós vamos no mercado, tem lá 10, 15 tipos de pães. Antes, eles acordavam de manhã, cozinhavam uma mandioquinha, um inhame, né? Um outro tipo de tubérculo que nós temos vitaminas, minerais, fibras naturais daquele alimento. Não precisou passar por nenhum processo de industrialização. Seria um bom substituto para o pão, por exemplo, para quem... todo mundo ama pão, mas algumas pessoas não podem ter acesso ao pão, porque tem um problema, por exemplo, eu tenho síndrome de intestino irritável. Então, quando eu como muito pão, eu vou ter problema de intestino, ele vai travar, vai alterar meu movimento peristáltico, vai complicar minha vida toda. Então aí eu tenho que comer alguma coisa que vá fazer esse movimento melhorar, para não ficar enfesado. Exatamente. Essa troca é válida, sim. É uma troca saudável, viável para a gente fazer e mais nutritiva na maior parte do tempo. Especialmente, como a gente está falando, pelo fato de não ser um alimento processado. É um alimento mais natural. Infelizmente, nós temos a questão dos agrotóxicos, né? Que aí pode falar assim, mas tem agrotóxico. Mas, de toda forma, a gente consegue ter um subsídio maior de nutriente vindo desses alimentos naturais, né, in natura, do que de um pão industrializado. E aí, como necessitou essa doença, ela tem uma relação extremamente direta com a alimentação. O seu intestino é muito responsivo ao que você come. E alguns alimentos vão sensibilizar ele mais mesmo. Então, se você optar, às vezes, por um pão branco, uma farinha refinada ali que vai te dar gases, né? Vai aumentar a fermentação bacteriana, que acontece muito na do intestino irritável. Você trocar por uma mandioca, por algum outro tubérculo, né? Um inhame, uma batata doce, seria mais interessante, sim. Talvez você não precise fazer todos os dias, né? A gente precisa ter uma alimentação variada. Então, um dia eu vou comer uma fruta no lugar desse tubérculo também como fonte de carboidrato. É uma opção.
Uhum. Por que essa variação? Porque o nosso ancestral, ele andava tipo assim, vou comer o quê? Eu achei esse coelho. Eu achei esse abacate. Hoje eu achei a fruta tal. Seria isso? Não tanto, vamos dizer assim. O nosso organismo, ele precisa de nutrientes diferentes. E os alimentos, cada um deles, vamos dizer assim, tem uma fonte, né? Se eu estou falando de carne, a fonte principal ali de macronutriente é proteína. Se eu estou falando de batata, a fonte de macronutriente principal é o carboidrato. Então não tem como eu falar que meu corpo está bem nutrido, que ele está saudável, que ele está recebendo tudo o que eu preciso se eu como só carne, ou se eu como só batata, ou se eu vou comer fruta, eu como só banana, né? Nós precisamos de uma variedade de nutrientes. E os alimentos diversificados, eles vão se completando, né? Um exemplo, se a gente for falar de proteínas, a carne é uma proteína que a gente fala que é completa. Ela tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz e, consequentemente, nós precisamos via alimentação. Se eu como só o arroz ou só o feijão, ele não tem todos esses aminoácidos, são proteínas vegetais. E daí, quando eu faço a combinação, eu consigo atingir todos esses aminoácidos. Então, é importante essa variação para a gente completar todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Falando também de vitaminas, minerais, né? Eu tenho, vamos supor, a banana, que é bem conhecida, é fonte de potássio. Tá, mas aí se eu for falar de uma outra fruta, ela não vai ser fonte de potássio também, todas elas, né? Vai ter alguma vitamina ou algum mineral que vai sobressair em cada uma. Quando a gente junta, a gente torna o nosso corpo mais saudável, mais equilibrado. Deus é mesmo velhaco, né? Ele botou um pouquinho de cada coisa em alguma outra. Enfim, não, meu filho, hoje é banana, amanhã é maçã, uma mãozinha daqui uns dias. Exato. Enfim, assim a gente vai levando. Poliana, uma coisa que a gente observa surgindo recentemente, o veganismo, né? Uma luta contra o comer carne. Eu já li algumas matérias que dizem que foi a carne que tirou a gente do estado primário, talvez, que Darwin fala lá dos mais próximos aos primatas, enfim. Ao comer a carne, o nosso intestino ampliou, eu não sei, e aí o nosso cérebro desenvolveu mais, em que a carne tem uma responsabilidade fundamental na separação da evolução do homem na face da Terra. Bom, e isso é verdade? Outra coisa, como é que esse povo vai viver sem carne? Dá para viver sem carne? Dá para viver sem carne. A questão de ser um alimento, de algum alimento ser essencial, meio que já caiu um pouquinho por terra, porque, igual eu te dei o exemplo do arroz com feijão, a gente consegue misturar e consegue atingir essa quantidade, esse tipo de proteína que nós precisamos. Então, o que acontece? Um dos apelos principais em não comer carne, se a gente estiver falando especialmente do veganismo, é um nutriente específico que é necessário que essa pessoa vá fazer via suplementação, às vezes ou via oral ou até mesmo intramuscular, é a vitamina B12, porque ela está presente em produtos de origem animal. Então, nós não temos ela em outras fontes Todas vegetais. As vitaminas B ou só especificamente a B12? Isso, a específica B12. As outras a gente consegue nos alimentos, niacina, B1, B6? Sim, a gente vai conseguindo. Mas a B12, ela tem um papel muito importante nesses alimentos de origem animal. Então, assim, se trata de um vegano, ele vai ter que introduzir essa vitamina via suplementação, porque ele não vai conseguir, né, atingir a necessidade ali, porque ele não come aquele alimento. E o zinco? Não seria essencial no caso do veganismo, não. Não precisaria de uma suplementação específica, não, porque a gente tem outros alimentos que têm zinco. Mas a carne, ela tem um papel muito importante, sim, no nosso organismo. A oferta de proteína é um dos alimentos principais. A oferta de ferro é onde nós temos o ferro da forma M, que é a forma que tem uma melhor absorção. M de Manel? M de Manel. Então, como tem uma melhor absorção, é sim um alimento importante. Mas hoje em dia nós conseguimos proteínas vegetais boas, tanto para suplementar,
quanto a gente fazendo essa combinação dos alimentos, nós conseguimos sim fazer com que uma pessoa seja vegana e seja saudável, né? Ou se ela for vegetariana, se ela for ovolacto, ela vai comer o ovo, vai comer, aí vai ter, né, uma fonte ali de B12, fonte de colina, então ela vai conseguir variar um pouquinho mais, não é tão restrito quanto no vegano. Mas não significa que um vegano tenha que ser obrigado a voltar a comer carne por conta de algo no organismo. Desde que ele tenha acompanhamento nutricional, a pessoa consegue. O problema, às vezes, do vegetariano, do vegano, é simplesmente cortar o alimento, não substituir e não ter uma informação, uma orientação correta para estar fazendo isso da quantidade que ele precisa. E, na verdade, também tem duas teorias sobre isso. Eu já vi alguns vídeos de um senhor muito inteligente, acredito que é filósofo, ele falando sobre que o homem não foi feito para comer carne. Porque nós não temos os caninos proeminentes, como os felinos, como o urso, como o macaco, enfim, a gente não tem aquele canino. Aí pegou e falou assim, imagina só uma onça, um veado campeiro vai correndo, a onça vai atrás e joga a boca sobre a traseira do corpo do veado campeiro e trava com o dente e puxa. Se a gente morder a traseira de um boi, nosso dente vai ficar agarrado lá. Então ele tem umas teorias que quase me convencem que a gente não deve comer carne. Quem tem, né, essa filosofia de vida mesmo, vai por aí por várias outras situações que em relação ao maltrato de animais, né? Também tem um apelo assim que a gente não consegue fazer uma digestão boa, que esse alimento não faz bem pra gente, putrefação e etc. Então, assim, não é parar de comer carne à toa, né? As pessoas, tanto os vegetarianos quanto os veganos, tem uma filosofia por trás, né? Tem alguns outros motivos. Eu fiquei 1 ano sem comer carne e eu tive uma qualidade de vida melhor. Muita gente relata. Nesse sentido, tive uma qualidade de vida melhor. Eu tenho pacientes que não são vegetarianos nem veganos, mas fazem, alguns dias da semana, fazem uma alimentação vegetariana. Ou que às vezes não gostam muito de carne mesmo, então não vou obrigar, né? Eu só preciso conduzir ele para que ele tenha um aporte de nutriente adequado e que eu consiga colocar substitutos ali que são válidos. Mas a pessoa relata que ela tem uma digestão melhor, que não sente empachamento, que tem uma alimentação um pouco mais leve, aquele desconforto, sono pós-prandial por conta de uma digestão mais lenta. Eles me relatam bastante essas situações. Poliana Miranda é convidada do Opinião. Voltamos já. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Poliana Miranda, convidada do Opinião Regional de hoje, ela é nutricionista. Bom, Poliana, a água, ela tem uma função enorme na nossa alimentação, né? Eu costumo falar assim, a gente vê até a rua da minha casa, onde eu moro, a gente vai vendo a terra acumulando na beirada da calçada, enfim e tal, e de uma hora para outra vem uma chuva e lava aquilo tudo. Então eu imagino que dentro do nosso organismo a água deve ter uma função muito parecida com isso, de lavar a gente por dentro, limpar, auxiliar na digestão. Sim.
É importantíssimo, além apenas da hidratação que a gente fala normal, dos 2 litros de água diário, né? Que nós nos policiamos mesmo para tomar a quantidade adequada. Existe até um cálculozinho para a gente saber por quilo de peso de cada pessoa para conseguir individualizar isso. Então, assim, a água ela ajuda a regular a nossa temperatura, né? O suor, exatamente essa troca ali, a gente perde sais minerais. Então, é importante a gente estar fazendo essa reposição. Ela vai ajudar, às vezes, no processo de digestão, né? Igual você falou, é uma forma de melhorar a formação do nosso bolo fecal. Então, vai deixar ele mais macio, né? Mais fácil de ser expelido. Consequentemente, constipação intestinal tende a melhorar. Muitas pessoas, às vezes, relatam fome excessiva. Ai, tô com fome, toda hora eu tô com fome. Muitas vezes é sede. Né, a região do nosso cérebro que faz essa sinalização de sede, de fome, é a mesma. E aí é sempre interessante a gente pensar, tô com fome, calma aí, vou beber um copo de água, porque às vezes você fez uma alimentação próxima ali. Não tem tanta lógica de estar com vontade de comer de novo, né, de forma fisiológica, de necessidade orgânica. Então é importante a gente beber para controlar a saciedade, para a gente, obviamente, manter, né, um volume sanguíneo também adequado, né, para a gente manter a hidratação da pele. Então, tudo isso é um papel importante da água, e esse cálculozinho que eu te falei, a gente faz para individualizar de cada pessoa, porque os 2 litros de água diário é um padrão, né, é uma média ali para estimular esse consumo. Mas, vamos supor, se você pesa 50 quilos, você vai multiplicar isso por 35 ml. E aí você vai chegar nesse volume de água que você deveria tomar diariamente, que provavelmente vai ser uma quantidade de água para deixar seu corpo hidratado o suficiente, né? Para os órgãos funcionarem bem, para as células terem uma responsabilidade maior. Não sei se você já percebeu, às vezes a gente sente dor de cabeça e quando percebe, nossa, passei metade do dia sem tomar água, tô na correria, não lembrei de tomar água. Isso tudo tem associação. A água é muito importante, né? Muito importante. Extremamente. Muito importante. No entanto, a gente não consegue viver, a gente vive sem comida mais dias, mas sem água não, né? Sim, tem gente que consegue ficar muito tempo sem tomar água, né? Eu pego, às vezes, pessoas que falam assim, eu tomo água quando meus rins doem. Que isso, ele é um próprio... Brincam. Até a síndrome do camelo. Passa um dia sem tomar água. Só que não é normal, não é natural, não é saudável para nós, né? Em todos os aspectos do nosso corpo funcionar, desde que a gente nasce, o nosso corpo é mais de 70% de água. Então, obviamente, a gente precisa manter... Com o tempo a gente vai perdendo esse líquido, perdendo. Né? Mas a gente precisa manter um nível de hidratação adequado, né? Pra gente evitar inchaço. Muitas pessoas retêm líquido, aí você aperta na perna, lá no pé, tá todo inchadinho. Se a gente tomar mais água, vai ajudar essa retenção hídrica também a reduzir, né? Resolve essa questão do inchaço. Também. Auxilia os rins, né? Sim. A gente só vai ter um controle de água, Manuel, mais restrito, específico, em determinadas patologias. Né? Se eu estiver falando de um paciente renal, de um paciente cardíaco, ele vai ter um volume de água ali diferenciado, né? Específico para aquela doença que ele possui. Que aí não é legal, toma água à vontade, hidrata o tempo todo, toma 3 litros de água. Aí não, que a gente precisa individualizar isso para cada pessoa. É por isso, tanto que a alimentação quanto a hidratação, é importante ter um acompanhamento do profissional para a gente poder individualizar. Senão vira uma receitinha de bolo para todo mundo e... Vamos falar assim, né? O que é bom para Chico nem sempre vai ser bom para Francisco. É verdade, altera demais. Eu tenho um amigo que é Francisco, ele não compõe igual o Chico Buarque. Não é? Não tem jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. A cada vez que passa mais, a gente observa alimentos que não são alimentos. Recentemente eu estava conversando com Marina falando, Tim Manel, o hambúrguer do McDonald's, Marina que canta. Sim. Marina Ribeiro. Sim. Ela, Tim Manel, o hambúrguer que a gente come do McDonald's não é comida. Aí ela me mostrou um vídeo de um cara que guardou um hambúrguer do McDonald's por 1 ano. E aquilo não estragou, não? Infelizmente, né? Não estragou. O que é aquilo? Quanto maior... Aquilo é feito de quê? Então, a gente fala que é produto alimentício, né? Igual você falou, alimento que não é alimento.
é um produto alimentício. Pode sim, obviamente, conter carne, mas é uma carne ultraprocessada. Então ela tem tantos aditivos ali, especialmente para conservar, que deixa bizarro, né? Como assim, uma carne ficar 1 ano guardada e não estragar? Quanto maior a perecibilidade do alimento, a tendência é que ele tenha mais nutriente. Então, carne é um alimento que estraga muito fácil, porque se a gente deixar fora da geladeira 1 dia, ela vai estragar. Não, se a gente cortar um dedo da gente e jogar ali, ele vai estragar, não vai ter proteína, não vai ter nada. Então, assim, como é um alimento muito nutritivo, que tem muita vitamina, muitos minerais e tem muita água, né, vai estragar. Então, se não estraga, é porque tem muito produto químico, né, os conservantes. Eu gostaria de fazer essa pergunta também. Dizem que tem estudos que demonstram que dentro de um período não tão longo de tempo, a gente não vai ter produção de alimento onde a gente conhece no mundo a região agricultável, como sul da América até determinado ponto do norte, né, da volta do Cabo da Boa Esperança na África, até uma parte da Europa, né, exceto lá no Polo Norte, onde nós não consegue produzir alimento, a Austrália, a Ásia, enfim. Dizem que essa faixa, devido ao nosso bom cuidado com a natureza, vai ter uma incidência maior de sol e vai secar a água. E provavelmente também não vai ter como produzir alimento. E que os alimentos serão alimentos sintéticos. Você já ouviu falar sobre isso? Especificamente, como você citou aí, as regiões exatas, não. Mas as mudanças, né, climáticas que nós estamos sofrendo estão gerando, sim, um comprometimento na produção de alimentos, né? E especialmente por conta da água, você falou. A gente passa, às vezes, períodos de seca, né? Então, o solo muda, as plantas não têm força, não conseguem chegar nutriente ali para nutrir as raízes, obviamente elas não desenvolvem da mesma forma. E sim, especialmente sol e a falta de água no solo vai gerar uma alteração nessa produção de alimentos, sim. E outra questão é o crescimento da indústria. Né? A indústria está cada vez diversificando e produzindo mais alimentos, mais produtos, né, alimentícios, e criando mais estratégias, deixando tudo mais rápido, mais prático e mais durável. Então a tendência deles é realmente se preocupar muito menos, né, com o ambiente, com o meio ambiente, com a questão da agricultura familiar, né, que vai perdendo seu valor, vai perdendo sua força. Então não acho que... Pode estar um pouco distante, mas não acho que é algo improvável de acontecer, não. Poliana Miranda é convidada do Opinião Regional. Voltamos já. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Convidada do Opinião Regional, a nutricionista Poliana Miranda está nos auxiliando muito com boas informações, que vale a pena você que está acompanhando em casa. Inclusive, agora eu quero te fazer uma pergunta. Óleo de cozinha, azeite, gordura de porco, né, gordura animal. Sim. E aí, qual dos três faz bem, qual dos três faz mal?
Então, de todos aí, eu peço para você excluir o óleo de cozinha normal. Soja, milho, canola. É tudo o mesmo lixo? Basicamente. A composição de ácidos graxos dele muda muito pouco e não são saudáveis, porque é algo que nós vamos utilizar na rotina, né? Tendência das pessoas a utilizarem todos os dias. Dizem que depois que introduziram no mundo o óleo de cozinha, esse óleo de soja, de milho, de canola, enfim, colocaram ele aí para a população mundial ter acesso mais fácil, o número de câncer aumentou. Eu não falo só do óleo, mas de diversos outros produtos e alimentos que nós temos o costume de consumir e que estão sim relacionados com o desenvolvimento de câncer. Na verdade, a alimentação virou uma das principais causas, né, de câncer. Então, nossos hábitos alimentares vão ter um papel muito importante nessa prevenção, tanto na exposição quanto na prevenção. Se a gente falar, né, de alimento, igual você citou, o óleo também, mas os alimentos industrializados têm muito corante, muito aditivo químico. Nós temos corantes com potencial cancerígeno em refrigerantes, né? E aí, se é uma coisa que a gente faz com frequência, uma hora cobra. Tô ferrado. Coca-Cola. Então, não queria citar o nome, né? Pense numa Coca-Cola. Não, desculpa, pense numa Coca-Cola. Eu acho que todo mundo tem esse ponto fraco aí. Não vou falar todo mundo não, que eu tô saindo fora dessa, hein? Você consegue sair? Não bebo refrigerante. Eu devo tomar umas 4 garrafas de café por dia, e se bobear, ainda tomo uns 2 litros de Coca-Cola. Feliz da vida. Uai, Manuel, vamos marcar uma consulta, né? Tô precisando. Tô precisando. Então, por exemplo, o azeite. Se eu coloco o azeite na panela para fritar um bife ou fritar um ovo, no momento que eu coloco ele na panela e acendo o fogo, esse azeite perde as propriedades dele? Não, se você não deixar ele lá, como diz, torrando toda a vida. Nós temos nas gorduras, de um modo geral, nos óleos, o ponto de fumaça. Você já percebeu quando você coloca lá e sobe uma fumacinha branca? Aquilo ali é o ponto de fumaça. É um ponto que a temperatura atingiu, que ela começou a degradar aquela substância, né, aquele alimento que está ali. Então, o azeite, ele pode ser usado sim para cocção, para refogar, para fazer alguma coisa, às vezes, numa panela que tem antiaderência, então você vai fazer mais rapidinho, desde que ele não atinja o seu ponto de fumaça. Então, você não pode ficar fritando lá em altas temperaturas, porque ele, infelizmente, vai se tornar mais aterogênico, né? E aí a gente vai ter chances de entupir veias e artérias, assim como a gente estivesse falando de um outro óleo que não é bom. É uma opção extremamente boa para cozinhar, para a gente adicionar nos alimentos. Na cocção, eu recomendo o azeite virgem, nem precisa ser o extra virgem, exatamente porque ele vai ter uma sensibilidade menor a essa temperatura, vamos falar assim. Então ele vai aguentar um pouquinho mais de calor, mas pode usar tranquilo. Outra opção aí, que você falou, é a gordura de porco. Também pode ser usada desse jeito aí, mas, posso deixar fervendo lá, borbulhando? Aí que está o nosso erro. A gente degrada as substâncias, os ácidos graxos que estão ali, eles passam a nos fazer mal por conta dessa exposição a alta temperatura e por longo período. A gordura do porco caipira é igual à gordura do porco de granja? Vamos dizer que não, porque a forma de criar o animal... Um porco caipira é 1 ano para ele desenvolver, né? Exato. Um porco de granja com 45 dias já está praticamente pronto para abate. Exatamente, porque você vai ter... Em 3 meses. O alimento que esse animal vai consumir vai ser diferente, né? Geralmente o porco caipira, lá na roça mesmo, é comida, é lavagem, né? Restos de alimentos... E o de granja, a tendência é uma ração padronizada, com hormônio, com conservantes, com produtos químicos. É como se nós consumirmos alimentos industrializados ou consumirmos alimentos in natura. Então, obviamente, algum reflexo vai ter no nosso organismo, né? E aí, na composição dessa gordura e tal, pode ter alterações, sim. Fica bem complicado tudo isso, não fica? Se a gente, vamos falar assim, colocar ao pé da letra, se a gente for pensar de forma mais restrita, a gente acaba tendo a visão de que fazer dieta é muito difícil.
Ah, não dá certo esse negócio de nutrição não, porque é muito complicado, eu não consigo fazer tudo isso. Aí qual que é a minha dica principal, né, para todos os meus clientes, meus pacientes? É equilibrar. A gente não pode radicalizar em nada na vida que nunca dá certo. É o equilíbrio, né? Exato. Então, vamos supor, você falou assim, eu gosto da Coca-Cola. Tá. Mas se você me fala que você toma todos os dias 2 litros, infelizmente eu vou te falar que você não tá fazendo uma boa opção. Mas, Poliana, no fim de semana, ou interessa o dia da semana, porque o nosso corpo não sabe o que é sábado, domingo e feriado, não. Né? Se eu tomo Coca-Cola na segunda-feira ou se eu tomo no sábado, vai ter o mesmo reflexo. Com certeza. Então, assim, se é esporádico, se não é uma coisa que eu faço na rotina, ele não tende a me fazer mal de forma isolada. Então, não tem problema eu fazer. Um exemplo que eu gosto muito de dar é regra, né, e exceção. Abrir exceção, eu como hambúrguer uma vez no mês. Ok. Toda quarta-feira eu como hambúrguer, todo sábado tem churrasco na minha casa e todo domingo tem lasanha. Virou o quê? Regra. Né? Já coloquei esses alimentos fixos. Então, se a gente conseguir equilibrar isso, dá certinho, a gente consegue ser saudável. Ok. Nós estamos chegando no final do nosso espaço. Geralmente são 7 minutos em cada bloco. Nós fizemos 12, mais um pouquinho do que 7, né, Riquelme? Empolgamos, hein? E a minha vontade era de continuar conversando com você aqui, porque você é uma entrevistada muito legal, que a gente joga, você tem muito conhecimento e fala muito bem sobre as coisas, instrui muito bem. Muito grato, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E de vez em quando eu vou te chamar aqui para a gente bater papo. Pode chamar, estamos à disposição. Agradeço a todos vocês, todo mundo que está assistindo aí. Espero que gostem mesmo. Gratidão, Poliana. Obrigada. Nós conversamos com a Poliana Miranda. A Poliana Miranda é nutricionista. E uma opinião estará de volta no próximo programa. Eu te convido para acompanhar mais uma opinião. Até lá.